E começa aqui... Segunda Popular. Fala, galerinha do mal e fãs de Simple Plan, sejam bem-vindos a mais um grande episódio do Segunda Popular. E hoje vamos falar dele, Frog. Eu não sei se você tá entendendo o quanto eu tô feliz hoje, mas tudo bem. Vamos falar de Scooby-Doo 2, Monstros à Solta. Talvez esse seja um dos melhores episódios que eu já gravei, eu tô bem emocionado. Mas eu não sei, vamos ver. Calma. Frog, o que você acha de Scooby-Doo, Frog? Você já viu o desenho? Qual é a sua relação com Scooby-Doo? Assim, eu assistia Scooby-Doo desenho, que passava no Cartoon, que eu amava muito. E eu lembro quando saiu os filmes. E eu lembro de assistir, tipo, os filmes... Eu não lembro se foi no cinema, mas eu, tipo... O primeiro lá da ilha eu vi algumas vezes. Esse segundo eu acho que eu tinha visto uma vez só, ou duas antes, sei lá. E eu fui rever depois de muito tempo, assim. E então eu, tipo, gostava muito de Scooby-Doo. Gostava muito do desenho, mas eu nunca tive, acho que, um apego emocional muito forte, sabia? Assim, eu gostava de assistir, tipo, sei lá, tava em casa, eu bem criança, tava passando a tarde e achava legal. Nunca foi algo que me gerou algum tipo de conexão emocional muito mais profunda, assim. A multidão vai à loucura com a Mistério S.A. Gente, nós chegamos! Oh, pra vocês, meninas, tem um lencinho pra cada uma. Saca só, o terremoto salsicha Scooby está sacudindo a cidade inteira. Nossa, eu acho que eu já chorei vendo Scooby-Doo. Mas enfim, a gente fala isso em algum momento. Mais pra frente eu vou entrar nessa vez, mas não tem problema. O filme é do diretor do Raja Gosling. E ele, tipo, é diretor de, mano, comédias em geral. Então, tipo, Esqueceram de Mim, Vovózona, os Smurfs 1 e 2, tá ligado? E o primeiro filme do Scooby-Doo. Mas aí é que tá a brisa. O roteirista é o James Gunn. O roteirista é o cara... Não, sério, ó. O roteirista é o cara do Guardiões da Galáxia. Reassiste Scooby-Doo, imaginando os Guardiões da Galáxia. Eu juro, é muito parecido. Tipo, o tipo de humor do James Gunn tá muito aí. Então Scooby-Doo é tipo um prequel de Guardiões da Galáxia, né? Que tem essa brisa que ele faz muito, que é meio brega. Tipo, Scooby-Doo é um filme meio brega, tá? Tipo, é um filme bem 2004, assim, já é esquisito de ver. Os efeitos, tanto os efeitos especiais quanto, tipo, a ideia do filme por si só. Então é meio brega, assim como Guardiões da Galáxia, mas dentro de um contexto que a gente acha da hora, entendeu? Então, assim, lembra muito o filme, ele é bem caricato, enfim, tem um cachorro que fala e pula. Ele é bem cartúnico, né? Tipo, é um filme com humanos, mas ele é bem cartoonizado, né? Os personagens, tipo, eles são chupados do desenho, assim. A menina de rosa só usa rosa. A Velma é a menina que usa óculos que se cai no chão, ela tem que tatear o chão pra achar, tá ligado? Então é pra ser meio caricato, assim. É interessante isso do filme. E pra gente entrar no ponto, tipo, pra quem não lembra, caso você, né, deve fazer alguns anos que você viu, o Scooby-Doo 2, a Mistérios S.A., que tecnicamente é a empresa deles, eles já são muito famosos. Eles estão inaugurando o museu dos bandidos que eles capturaram, né, das fantasias e tal, que eles iam fazendo. E eu acho que isso dá pra ser colocado, pra gente entrar na discussão finalmente, acho que isso dá pra ser colocado como que a gente atua como esquerda na internet, como que a esquerda atua com a mídia em geral nesse sentido, que eu fiquei assim, mano... Politicamente falando, é importante você ter um museu, entre aspas, das suas obras e dos seus feitos. A gente faz isso tecnicamente, é um registro, é um jornal. Ao mesmo tempo, a gente não tá fazendo o metacapitalismo do metacapitalismo dentro do processo, só que não, mas as pessoas vão achar que tá, enquanto elas comprarem. E aí a gente entra numa camada difícil de discutir, entendeu? Eu quero dar esse contexto, eu quero ser bem aberto com o nosso público. Eu quero deixar claro que eu tô achando tudo muito engraçado, porque de tempos em tempos acontece esse fenômeno entre eu e o Terça, que é, vamos falar sobre tal coisa, vai na fé, assiste e entra pra gravar e confia em mim. Tipo, isso já aconteceu em alguns episódios, não vou falar quais aqui, mas esse é um deles. Então algumas coisas eu tô sendo meio pego de surpresa. Mas, se você pensar bem, eu acho que tem dois lados dessa moeda aí. Que é, tipo, a gente tem figuras históricas
absolutamente relevantes. Vou dar um exemplo. A gente tem as figuras históricas relacionadas aos processos revolucionários que aconteceram, tipo, historicamente. Então, a gente tem figuras como Cuba tem o Che, Fidel, Camilo, a gente tem Lenin, Stalin na Rússia, etc, coisas assim. E assim vai. E eu acho importante a gente preservar a memória e honrar esses camaradas e dos feitos heróicos das pessoas que atuaram nesses processos revolucionários. Eu acho isso absolutamente louvável. Mas me preocupa sempre um pouco um certo hiperpersonalismo que é muito presente na esquerda, né? Eu não usaria a palavra idolatria, mas eu diria, tipo, personalismo. E aí eu sinto que algumas pessoas, e dependendo, tipo, da perspectiva política da pessoa, tem isso mais forte ou menos. Mas, por exemplo, entrando na nossa própria linha política, no marxismo-leninismo, é muito comum ver uma galera marxista-leninista falando, se o Lenin falou, é isso. Tipo, não nessas palavras, mas usando citação do Lenin pra dizer como se aquilo fosse uma verdade absoluta. E assim, vamos começar por isso é a coisa mais antimarxista que existe, né? Usar, tipo, uma citação do Lenin de 100 anos atrás, como se aquilo fosse uma verdade absoluta até hoje. Mesmo que você concorde que ele está certo. Então, eu acho que tem poréns aí, né? Então, eu acho que é isso. A gente precisa lembrar e manter viva a memória de pessoas importantes, camaradas que contribuíram para a história da classe trabalhadora, para as histórias da classe trabalhadora e afins. Mas eu acho que a gente tem sempre uma tendência de, quando a gente trata como herói, e gerar essa visão meio personalista de se o cara falou, tá falado. E eu sinto que nesse aspecto que você tá falando do museu e própria história do filme, assim, né, tem um pouco a ver isso de, tipo, como assim vocês que são os maiores detetives da Vila Legal, que é o nome da cidade em português, isso é muito bom. Como assim vocês são os maiores e vocês não sabem imediatamente o que está acontecendo? Porque, tipo, tem a repórter que vai lá e pergunta imediatamente após o acontecido, tipo, quem é o fulano? Como assim vocês não sabem? Então eu acho que tem um tom ali bem engraçado e caricato, óbvio, nisso no filme. Mas eu entendo a discussão e eu acho que a gente sempre tem que pesar esses dois lados, assim. Primeiro eu quero agradecer ao Frog por sempre me apoiar em todas as pautas. Ele nega uma ou duas, tem uma ou duas que a gente nunca fez e talvez nunca faça, mas de resto o Frog sempre me apoiou nas pautas. É por isso que essa porra desse programa funciona. Mas enfim, tem uma linha que ele trabalha dentro do filme, é porque tem no primeiro filme e tem no segundo, que é um personagem não se sentir inteligente o suficiente pra estar com o resto do grupo, né? Primeiro é a Daphne e nesse filme é o Salsicha e o Scooby. E eu acho que, de verdade, isso trabalha uma linha interessante, que é o seguinte: as figuras da esquerda que querem se pautar e fazer, elas buscam autoridade. Pra esquerda, principalmente, num nível, às vezes, problemático, eu diria, a autoridade é um doutorado. A autoridade é, tipo, inteligência nesse sentido, vamos dizer assim. E a gente não escapa disso nesse sentido, as pessoas tendem a achar que alguns de nós, nesse sentido, são mais inteligentes ou são maiores do que isso. E aí volta numa coisa que a gente sempre escuta, que é tipo, pô, eu acho que eu sou de esquerda, uma galera chega na gente pergunta isso, fala, acho que eu sou de esquerda, não sei, eu curto essas ideias, mas eu não li sobre, eu não cursei humanas, eu nunca puxei nada sobre isso, então eu não sei. E eu fico, mano, isso é um problema real da nossa militância nesse sentido, tipo, a gente quer ser figura de autoridade, que esse é o problema, autoridade não é a palavra ideal, a gente quer ser reconhecido dentro daquele processo. Eu não falo nem individualmente, eu falo como partidos, inclusive, enfim, grupos, etc. Só que isso gera uma distância, vamos dizer assim, em algum sentido, da base. Ela é necessária pra gente chegar mais longe, mas ela gera essa distância, né? E até onde a gente tá virando celebridade. Porque tem isso dentro do nosso processo e a fama faz a gente chegar mais longe, mas até onde a gente equilibra isso, né? Tem uma discussão que eu já tive com a Ana, minha namorada, uma vez, que é interessante, assim, tipo, eu e ela discordamos nesse aspecto, mas surgiu de uma perspectiva que eu perguntei pra ela, pra você, o que define uma pessoa enquanto comunista? É uma autoproclamação? É ela estar organizada numa linha política específica? Enfim, tem uma discussão aí. Né? Porque ao longo da história a gente viu isso se alterando ao longo do tempo. Tipo, o que é ser um comunista, como a gente entende hoje, é essencialmente conjuntural. Tipo, na época do Marx, existia a Primeira Internacional. E aí, meio que ser comunista era meio que, tipo, tinha um outro significado, né? Você entrar naquela Primeira Internacional, participar dos movimentos, etc. Depois, quando chega em Terceira Internacional, isso assume um outro significado. Por quê? Porque na época, inclusive, começa a surgir a distinção entre você ser um comunista e ser um trotskista. Porque os trotskistas não compactuavam com a Terceira Internacional, então eles tentavam fazer a distinção, etc. E eu acho que com o tempo, assim, inclusive por causa da perseguição aos comunistas, no macartismo, nas ditaduras latino-americanas e etc., a noção de você é um comunista foi meio que ficando meio abrangente. Tanto que tem gente que hoje xinga o PT de comunista. E aí os petistas têm que se defender de que eles não são comunistas, mas aí tem petista que se acha comunista e fala que é comunista mesmo, e coisa assim. Tem uma confusão generalizada. E aí eu acho que fica esse questionamento que é interessante, assim, que é, tipo, o que é ser comunista no século XXI? E eu defendo que é uma questão de intenções, não de nomes. É difícil, eu sei, muita gente vai me crucificar talvez até por isso, mas é que eu acho que, tipo, pra mim uma pessoa que se diz comunista tá muito mais perto de fato de ser um comunista do que
que uma pessoa que não se diz comunista. Que não quer se afirmar comunista. Então eu acho que tem uma questão importante da autodenominação, mas ela não termina em si, né? Você se autodenominar comunista não é o essencial. Eu acho que é mais, tipo, a intenção de militância, a intenção de construir um mundo para além do capitalismo, com uma proposta específica de construir um novo mundo socialista, etc. Mas é que eu acho que aí tem a ver isso, né? Porque eu acho que muita do que se tem de acesso à construção do comunismo se vem por dois lados. Ou vem da literatura, né, e consumo do ideal comunista, que eu quero dizer. Então, tipo, vem de ler livros das grandes figuras comunistas, dos grandes pensadores comunistas, ou ver vídeos, ouvir podcast, qualquer coisa. Hoje que se tem acesso a consumir comunismo. E aí é importante dois aspectos nesse sentido. Quando você está consumindo comunismo, você está consumindo uma coisa pronta, né? Você está consumindo, por exemplo, um podcast, se você está ouvindo esse episódio, você está ouvindo ele editado. Se você está lendo um livro, você está lendo um livro que foi revisto, demorou meses para ser escrito, que foi revisado, Se você está lendo um artigo, mesma coisa. Se você está vendo um vídeo de YouTube, etc. Se você está vendo uma live, mesmo uma live que é ao vivo, que se possa dar mais essa questão de ser ao mesmo tempo, as pautas foram separadas, foram preparadas, teve uma certa pesquisa no fundo até. E eu acho que tem essa dimensão que as pessoas às vezes não se tocam disso. E aí ficam, mas eu não teria essa capacidade de raciocínio. Só que, tipo, dificilmente as pessoas têm um raciocínio espontâneo, né, sobre isso. E aí fica essa dimensão de, tipo, nossa, essas pessoas que eu estou consumindo tem um nível de embasamento, de leitura, etc, que eu ainda não tenho. Então eu não vou me considerar comunista. Mas existe a intenção, muitas vezes, de ser comunista. E, enfim, o outro contato que se tem é na militância real, e aí eu acho que, tipo, na militância, assim, de trabalho de base, do dia a dia, de construção de movimento, e aí eu sinto que essa questão não existe. Porque a pessoa que tá lá fazendo movimento de mulheres, que tá fazendo movimento de moradia, etc., tanto faz se ela tá se dizendo comunista ou não, ela tá lá fazendo bagulho, tá ligado? Pra ela, tanto faz se ela é uma comunista, se ela é trotskista, se ela é marxista-leninista. Em geral, a pessoa não liga. Por isso que eu fico nessa, assim. Não tem uma resposta específica pra isso, mas eu acho que isso que você trouxe de pertencimento e de se sentir em parte pode ser explorado nesses aspectos. Eu acho que dá pra aprofundar muito mais. Tem uma discussão, acho que até bem específica sobre isso. Mas eu acho que é uma das problemáticas de hoje, assim. Nesse sentido da esquerda e do comunismo do século XXI. O que deu em você? Ele está querendo sair comigo. É normal sentir medo. Não é medo. Eu já lutei com lobisomens e fantasmas, mas sempre soube que depois que caem as máscaras não passam de homenzinhos assustados. Querida, romance é tudo igual. Zelma, já parou pra pensar que talvez lobisomens e fantasmas sejam só distrações que mantêm você afastada do que tem medo? De intimidade com outra pessoa. E intimidade quer dizer que alguém acha você atraente. É porque me soa não necessariamente exclusivo disso, mas me soa um problema muito de internet. Acho que vai pra outros lados, talvez em outras escalas, mas eu fico assim, mano, é isso, tipo, a gente tá aqui fazendo coisa e há esse questionamento externo, pelo menos, porque a gente acha e acredita mesmo que tá fazendo comunismo, mas há esse questionamento interno, mas não sei, é exatamente o que você falou, assim, acho improvável que seja um problema, inclusive, se chamar de comunista ou não, se você tá dentro de uma ocupação, fazendo o rolê ali acontecer, ou enfim, tá fazendo qualquer outra coisa nesse sentido. E não tô nem dizendo num sentido que é colocado como se dizer que militância de internet não é tão importante. É pelo contrário, na verdade. Mas é porque ela gera problemas que... É isso, tipo, mano, no final das contas, se você se sentir comunista ou não, é uma coisa muito pessoal, no final das contas, que é você com você. E talvez isso mude como você lide com a sua vida, mas não é o grande problema também, entendeu? Justamente nesse ponto da mídia nesse sentido e como eles lidam, que eu acho que o filme trabalha isso bem. Pra quem não lembra também, enfim, resumindo muito, o grande objetivo do vilão é destruir a Mistérios S.A., né, mas destruir ela destruir ela no sentido da comunicação, destruir ela comercialmente. Então, mano, o filme de 2004, tá ligado? Fala sobre atacar com símbolos e fazer eles parecerem burros, fala sobre manipulação, fala sobre fake news, tá ligado? E eu fiquei, mano... Tá, não é internet, eles estão mais num sentido de TV mesmo ali, mas é um entendimento interessante da mídia, assim. Eu fiquei, mano, legal, tá ligado? Tem muito mais coisa em Scooby-Doo 2 do que os olhos podem ver. Eu acho que é meio que por aí, entendeu? Eu achei muito interessante essa perspectiva da edição das entrevistas, né? De tirar a fala de contexto, etc. Porque, querendo ou não, é uma coisa que a gente vê muito hoje, assim. Inclusive, eu não digo nem, tipo, a direita fazer isso, porque, tipo, é isso. No filme é uma perspectiva de vingança e aí quer destruir a Mistérios S.A., mas, tipo, muitas vezes eu vejo isso, inclusive, na esquerda, para se contra-argumentar, às vezes, assim, de tirar falas de contextos,
de tirar, tipo, a fala de um contexto mais amplo, então pegar só um pequeno trecho que pode ser mal interpretado e coisas assim. E é isso, é um fenômeno da internet. Por quê? Porque se você tirou uma fala de um contexto, se você tirou, tipo, por exemplo, a pessoa, né, isso aconteceu com a gente já na Soberano várias vezes, por exemplo, do Ian, e fazer uma entrevista, um podcast de, tipo, 4 horas, e aí ele faz uma fala que pode ser minimamente interpretada, tipo, não, porque essa vírgula aqui tá errada, e aí pronto. E aí tá lá, gente da internet, a rodo, malhando a Soberana, porque o Ian, depois de 6 horas de podcast, falou uma vírgula que pode ser mal interpretada. Então, tipo, isso é uma coisa que eu sinto que é o que eu chamaria de autofagia, assim, né? Que é uma coisa que eu acho muito problemática que a esquerda faz, e eu digo que tô usando o nosso exemplo, que é algo mais atual e uma dinâmica de internet. Mas a esquerda faz isso desde que é a esquerda, assim. Tipo, então, textos de, enfim, fulano usar um trecho específico de uma carta que o Lenin escreveu para um outro fulano para tentar argumentar uma coisa que não cabe na nossa realidade hoje em dia, assim, né? Então isso é bem comum. E eu acho isso problemático, porque eu acho que eu sinto que, tipo, a gente não tá, muitas vezes, se embasando numa discussão honesta, e sim numa discussão de imagem, né? De, como você falou, de autoridade, né? Tipo, não, mas o Lenin falou que é isso, então é isso. E aí você pega uma citação aleatória do Lenin para comprovar o seu ponto. E óbvio que a gente tá numa dinâmica do século XXI em que isso se tornou mais óbvio, né? Com fake news, com, né, nesse caso do filme, que é literalmente a manipulação da entrevista, ou tirar uma fala e botar em outro contexto. Mas é que é, tipo, perspectiva que eu acho interessante de manipulação de discurso. E aí a gente vê isso nitidamente como, por exemplo, figuras como o Bolsonaro faz, assim. Tipo, de como ele adequa o discurso e como ele manipula o discurso, seja dele ou de, sei lá, dos seus inimigos políticos, para caber dentro da narrativa que ele quer construir. Então, tipo, o que a gente vê no final é que aquela repórter, ela tá construindo uma narrativa. Ela quer construir uma narrativa de que a Mistério S.A. é incompetente. E aí, para isso, ela cria um vilão que faz ressurgir os vilões antigos deles, num contexto completamente fora, e fica exigindo deles uma performance que na prática é impossível. Então, tipo, o bagulho acabou de acontecer. Não, mas como assim vocês não sabem? Vocês não têm ideia do que tá acontecendo? Não, o que é isso? Então, tipo, eu acho que tem uma figura que, né, dá pra extrapolar isso pra uma figura de linguagem da nossa atuação hoje, da política brasileira, bastante, assim, Ctrl-C, Ctrl-V até. Isso é uma linha que eu gostaria de trabalhar, tipo, num texto. Eu já, tipo, tenho essa ideia há muito tempo de escrever esse texto, mas não fiz ainda, e de ir pra outros pontos, né? Que as formas de mídia, né, quando elas foram avançando, elas também são entendidas em algum sentido como a mídia foi ficando mais rápida, entregando mais coisa em menos tempo. Então a TV entregava muito mais informação que o rádio, porque tinha mais canal, mais opções, mais coisa. Depois a gente tem a internet em outros sentidos. E o texto que eu queria falar, tipo, quando eu escrevi ele em calma, mas é a ideia de que tempo da política, ele não é adaptável ao tempo da internet, por exemplo. Esse lance que você falou, tipo, de acontecer um negócio e rapidamente ter que ter uma resposta, ter que ter uma nota, tem que ter alguma coisa. E aí eu falo mais soberano porque a gente é cobrado por isso, mas eu sei que tem muitos outros grupos que também são cobrados nesse sentido, que se expõem na internet, ou enfim, partidos que seja, de que sai uma notícia hoje sobre qualquer coisa e o partido tem que ter uma nota publicada no mesmo momento. Tipo, não é assim que política funciona, não é assim que política deveria funcionar. Mas de fato, é interessante, a gente, pelo menos como esquerda, tá num ritmo muito diferente do que a internet exige ainda, em todos os sentidos. E aí descamba porque a gente falou de autofagia, de outros pontos, de a gente, ainda apesar de tudo, a internet ainda é uma coisa muito privada, a gente tá em redes privadas, a gente não escapa disso em nenhum sentido. Então, é difícil equilibrar isso. De novo, a gente sempre quer mais alcance, sempre quer mais engajamento para alcançar mais pessoas, isso se tornar o que a gente almeja. E ao mesmo tempo, para ter mais isso, a gente tem que estar em práticas de internet que são escusas muitas vezes, é isso. Tipo, eu não vou dizer que é errado ou que é antiético, não sei nem se é pra tanto. Mas a autofagia que a esquerda faz entre todo mundo, né? E todo mundo é vítima e todo mundo faz ao mesmo tempo. É muito difícil ver uma linha funcional nisso, assim. Tipo, não acho que tem que ser frente ampla. É isso, não é nem um ponto pra tanto. Quem dera fosse essa discussão. A discussão é muito antes. É a discussão entre, tipo, grupos do mesmo lado, com os mesmos objetivos, diga de passagem. Mas, enfim, política é isso também em algum sentido, né? E pra dar um outro ponto, talvez no final, vamos ver se vai ter mais coisa depois disso, mas como é um filme infantil, ele vai pra alguns lados de que, tipo, é uma lição sobre humildade, né? Eles estão muito babacas no começo, eles têm fãs, então, e aí eles perdem tudo por causa do vilão, e eles têm que rediscutir a humildade deles. Eu queria fazer uma provocação, que eu acho interessante, que, tipo, o comunismo precisa de humildade, e eu vou tentar entrar no ponto que eu acho que é humildade. Eu acho que esse é o ponto. Tudo bem, não seria o ideal uma pessoa só achar que ela tá fazendo o comunismo, ou um grupo só que seja, enfim, a gente volta nisso, junto com a própria massa e tal, mas
Partindo do pressuposto que somos todos trabalhadores, e eu acho que esse é o ponto. Por que a gente tem que ter humildade no sentido do que a gente quer alcançar é a revolução, é o comunismo? Se esse é o objetivo, se esse é, tipo, acreditamos nisso e queremos chegar ali no momento, uma vida melhor, do jeito mais amplo possível ainda, eu não acho que a gente tem que ter humildade de achar que a gente não vai conseguir. Eu não acho que a gente tem que ter humildade de não achar que a gente é do caralho. Esse é o meu ponto da questão. Eu falei, mano, a gente é do caralho, a gente é os trabalhadores, não a gente não a gente a soberana, não a gente a esquerda que seja, entendeu? A gente, os trabalhadores, a gente é foda pra caralho, a gente vai conseguir, irmão. E todo trabalhador, seja você tá ouvindo a gente, você trabalha, eu tenho certeza. Você sabe que é uma merda trabalhar, você não quer acordar às 5 da manhã, você não quer, tipo, ter todos os problemas de um trabalho. Então a gente é do caralho. A gente é muito do caralho. E eu acho questionável ser humilde nesse sentido. Faz sentido, Frog? Mano, faz, assim. Qual que é o ponto, assim? Eu acho que a gente tem que ter, pelo menos, algumas certezas fortes. E é isso que eu não gosto quando a esquerda hesita nisso, assim. Que é, a gente tem uma certeza muito grande, que o comunismo, ele é baseado na ciência imortal do proletariado. E, portanto, não tem erro, né? Falar em a revolução, ela vai acontecer porque ele é um fenômeno inerente à luta de classes, não é que, tipo, uma questão de, tipo, vai ou não acontecer. A questão é quando. Como? Porque a gente já viu historicamente isso, tipo, ao longo do século XX isso ficou muito claro, assim, de que o comunismo, o movimento comunista, ele só é parável via repressão. A direita só conseguiu parar o fenômeno das revoluções reprimindo, assim, literalmente, reprimindo a esquerda. De diversas formas, de diversas maneiras e tal, mas é recorrente, não à toa, o capitalismo precisar se renovar e recorrentemente recorrer ao fascismo. E a gente precisa entender que, ao longo da história, principalmente nós marxistas-leninistas, fomos comprovadamente corretos na nossa linha tática e estratégica. O movimento marxista-leninista é o movimento comunista que fez as revoluções ao redor do mundo. E aí eu tô falando, pode ser marxista-leninista maoísta, seja o que for. E teve derivações, dependendo do local, do tempo histórico, não é isso que eu tô questionando. Mas existe comprovação histórica, tanto na nossa metodologia de análise quanto no nosso método de ação. Então, eu acho que a gente tem que parar de ter medo, assim, de achar que tá errado, porque a gente não tá. A gente tá historicamente correto. E eu concordo, assim, eu acho que não tem espaço pra pagar de humilde, assim. Eu acho que a gente não tem medo, não pode ter medo de estar certo. Isso é uma coisa que eu garanto e eu falo com plena convicção. Os marxistas-leninistas estão corretos. Nossa perspectiva revolucionária, a revolução comunista virá. Ponto. A questão é quando e como. E aí, não à toa, o capitalismo tem que ficar se reinventando pra tentar impedir isso. E seja criando movimentos de conciliação de classes, seja inventando movimentos de esquerda não revolucionários, seja apelando para o fascismo, seja nas crises cíclicas do capitalismo, precarizando cada vez mais a classe trabalhadora. Então é uma questão de tipo tempo, é uma questão óbvio que, né, é um movimento que cheio de refluxos, indas e vindas. A gente está vivendo, ao meu ver, um momento de reconstrução do movimento comunista internacionalmente falando, após um refluxo histórico bastante relevante da década de 90, começo dos anos 2000. Então eu sinto que a esquerda revolucionária ainda está começando a se reconstruir, então esse é o grande problema. E uma conjuntura muito difícil. Mas, mano, é isso. Eu acho que dentro da militância, é outros 500. Dentro da militância, dentro do nosso espaço de militância, a gente tem que ser humilde. Não é isso que eu tô questionando. Mas eu digo, enquanto esquerda revolucionária, não tem espaço pra humildade. Nós estamos certos, e estamos certos comprovadamente. Sem pestanejar. Eu acho que esse foi o nosso episódio mais inteligente, Frog. Eu acho que esse episódio foi muito cabeçudo. Mas tudo bem, tô muito feliz. Eu acho que o Frog encerrou em alta, encerrou, tipo... Bora, caralho, é nóis. Eu gosto muito dessa brisa, assim. Enfim, voltando. Tipo... eu recomendo muito esse filme. Invejosos dirão que, tipo, eu surtei, mas não. Eu acho que foi muito bom. Eu gostei muito desse filme, tipo, reassisti ele. Eu assisti o 1 também, tá? Eu deixei isso claro. O 1 eu não acho que tinha uma discussão suficiente ali. Eu tentei muito. Eu fiquei, mano, o 1 não vai dar. É só o Scooby-Doo querendo vingança. Aí eu fui ver o 2 e o 2 eu falei, não, beleza, o 2 tem um ponto. Eu não me esforcei pra chegar aqui, não. Mas é isso. Recomendo muito. Mano, filme pra família. Talvez vocês achem mais esquisito do que vocês lembravam. É meio esquisito mesmo, porque é meio cartoon. Mas é do caralho. E o comunismo é nós também. Porra, tamo junto. Bom, então muito obrigado por terem ouvido esse episódio, mais um episódio do Segunda Popular aqui com a gente. Eu queria sempre lembrar que nós somos um coletivo de marxistas-leninistas, de produtores de conteúdo na internet, e você pode achar todas as nossas informações aqui no link ao lado, se você tá no Spotify, se tá qualquer outro agregador, ou só pesquisar Soberana, tem nos links também nos nossos Instagrams e tudo que vocês podem encontrar lá. Então, obrigado por ouvirem mais esse episódio do Segunda Popular. Não esqueça de seguir as redes sociais do podcast para acompanhar nossos lançamentos futuros, e também acompanha nossas redes sociais aqui, né? Eu sou o Frog, quem tá falando aqui comigo é o Terça, nossa produtora é a Ana, nosso editor é o Nate, então siga nossas redes sociais também, acompanhe nosso conteúdo e também não esqueça de avaliar o nosso podcast e seguir nas plataformas de áudio que você escuta.
Este podcast foi editado por Nate Clayman.